Aleluia. Glória a Jesus, queridos. Amém. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Amém. Tem alguém cheio do Espírito aí? Amém. O pessoal de casa também. Que a sua vida seja cheia da palavra de Cristo, a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. E é uma honra muito grande nós começarmos a semana assim, juntos como igreja, cultuando, louvando ao Senhor. Eu agradeço pelos nossos queridos irmãos da equipe aqui de louvor e adoração, que nos ajudam nessa caminhada de adoração maravilhosa, onde nós tocamos os céus, mas também somos tocados pelos céus, no nome de Jesus. E nós vamos aqui hoje ministrar uma palavra que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, mas antes eu quero só dar alguns avisos aqui, reforçar para os irmãos. Como vocês sabem, hoje nós estamos começando os nossos 21 dias de jejum. Então hoje se inicia essa campanha de jejum de 21 dias. Como Past Church, nós costumamos fazer isso pelo menos uma vez por ano, coletivamente. E esse jejum é um jejum internacional da Past Church. Nós temos perto de 1000 igrejas espalhadas aí pelo Brasil e no mundo. E nós todos estamos em jejum buscando um foco único. E o foco é o que a palavra de Deus diz, Jesus promete em Mateus 16, que esses sinais seguiriam aos que creem. E como nós cremos, nós vamos invocar o poder de Deus, a graça de Deus, a manifestação desse poder nas nossas vidas. Então nós estamos consagrando esse tempo de jejum de 21 dias que começa hoje. E se você quer fazer parte, você pode escolher a forma como você quer jejuar, pode de repente deixar de fazer uma refeição, ou 2 ou 3. Nós normalmente deixamos de fazer 2 refeições e consagramos um tempo maior de oração. E nós vamos abrir a igreja todos os dias de segunda a sexta-feira, às 22 horas, nós estaremos aqui, vamos ter uma adoração profética e oração também, todos os pastores vão estar aqui. Então você é nosso convidado também, se puder estar presencialmente aqui, a partir de amanhã, de segunda a sexta, essas 3 semanas, nós vamos repetir isso, e vai ser um momento muito poderoso, onde o Espírito Santo vem com unção e graça, para nos capacitar, para esse momento da história que nós vivemos, para que nós possamos fluir no poder do Espírito. Então você é o nosso convidado especial para participar desse momento. Queridos, eu tenho aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu confesso que eu resisti um pouco, eu ia mudar o tema, mas durante a semana o Espírito Santo queimou muito no meu coração a esse respeito, e eu quero ministrar isso, eu quero corresponder com o Espírito Santo. Nós não estamos aqui para falar o que a gente quer, ou o que a gente acha que é melhor, porque a igreja é dele, o Espírito Santo é o líder, é o pastor supremo desta igreja, da igreja do Senhor Jesus, e eu quero ser sensível àquilo que o Espírito Santo tem para trazer para nós hoje. E sendo ele que vai falar, sendo ele que vai ministrar, eu tenho uma expectativa muito grande, que um fogo do Espírito vai acender no seu interior hoje. Eu queria te convidar agora para fechar os seus olhos, você que está em casa também, e consagrar esse tempo aqui. É um tempo que nós vamos também celebrar a ceia. Se você que está em casa, você pode preparar já os elementos, porque no final dessa ministração nós teremos a ceia. Mas agora vamos orar, colocar diante de Deus, que o Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações, no nome de Jesus. Pai, obrigado pela oportunidade, pelas portas abertas, ó Deus, para que a revelação dos céus atinja o nosso coração. Nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto, sedento. Eu oro por cada um dos meus irmãos, ó Pai, neste culto presencial, os cultos online, Senhor, que estão sendo transmitidos também pela internet. Deus, não há barreira, Senhor, para aquilo que o Senhor quer fazer, quando nós temos sede, quando nós cremos, quando nós nos dispomos e nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Ó Deus, chacoalha a nossa vida com a Tua palavra, nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. O tema dessa ministração hoje aqui é uma janela para o futuro. E esse tema é porque eu creio com todo o meu coração que o Espírito Santo vai abrir hoje uma janela de revelação no nosso coração, uma janela para o futuro que vai causar algo no nosso presente. Então eu gostaria que você se preparasse para isso. E eu quero só relembrar
que nós somos um ser trino. Quando Deus nos criou, Deus criou um espírito, Deus nos deu uma alma e colocou esse conjunto maravilhoso dentro de um corpo. Então o nosso corpo é só uma casa, esse corpo não sou eu, é só uma casa onde na verdade o meu espírito e a minha alma habitam, por enquanto. E nós precisamos entender isso. E o nosso corpo, a Bíblia nos mostra claramente que existem dois aspectos do nosso corpo que eu quero abordar aqui. O primeiro é que nós temos legitimidade para estar nessa terra, porque nós possuímos um corpo. Eu estou falando algo óbvio aqui, mas a gente precisa colocar assim os pingos nos is em algumas coisas que o Espírito Santo quer falar conosco hoje. O que é legitimidade para estar nessa terra? O dia que esse corpo parar de funcionar, você, eu, nós temos que sair dessa terra, e aí o nosso destino eterno está selado, porque nós só temos legitimidade, ou seja, permissão para estar nessa terra enquanto nós temos um corpo. Então essa é a parte boa do nosso corpo, mas existem alguns obstáculos que nós carregamos também no nosso corpo, por causa do pecado. A Bíblia nos mostra lá em Gênesis capítulo 3, quando o pecado entrou no mundo através do homem, a Bíblia já diz, Deus já tinha dito que quem comesse ou desobedecesse a ordem de Deus, desalinhasse com o propósito de Deus, ia ser acometido pela morte. Foi exatamente o que Adão fez. E no seu espírito, o espírito é aquela parte que nós temos comunhão com Deus, que nós temos ligação com Deus. No seu espírito, o seu espírito foi morto, mas o seu corpo também foi ferido de morte. E começou o processo de degradação. E por causa disso, nós ganhamos no nosso corpo alguns obstáculos. E um deles são os impulsos para o pecado. O impulso para o erro está no nosso corpo. E eu tenho uma notícia para você: a obra da cruz, nós somos restaurados no nosso espírito, ou seja, nós ganhamos um espírito que se comunica, que tem comunhão com Deus e a semelhança de Deus. A nossa alma começou um processo de restauração, porque o pecado feriu demais a alma. A alma são os sentimentos. A alma é a nossa vontade, e o pecado, a nossa vida nessa sociedade feriu demais a nossa alma. Mas a palavra de Deus, ela restaura a alma, e é por isso que você está aqui hoje, porque a palavra de Deus tem restaurado a sua alma, vai aperfeiçoando a nossa alma. Provérbios capítulo 4 fala que a luz, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Isso diz respeito à nossa alma, que vai sendo aperfeiçoada. Mas e o nosso corpo? O nosso corpo, queridos, ele não tem jeito. Sabe o que é PT? Quando você bate o carro e alguém fala, perda total. Eu vou dizer para você, o nosso corpo, ele foi contaminado com o pecado. Parece uma notícia muito triste essa, mas é uma realidade. Não tem jeito. A partir do momento que você nasce, todos nós nascemos, nós chegamos a uma fase de maturidade intelectual, depois maturidade física, e aí imediatamente nós começamos o declínio. As nossas células, por causa do pecado, elas entram em deterioração. Por mais que a gente tente minorar ou diminuir os efeitos da idade, não tem jeito, as células estão morrendo. As nossas células estão morrendo. Isso foi o efeito do pecado. Então a gente precisa tentar manter esse corpo o melhor possível, porque o nosso corpo tem um propósito. Mas antes de entrar nisso, de falar sobre o propósito do corpo, quando nós fomos feridos de morte, o nosso corpo ganhou esses obstáculos que tem talvez muitas vezes impedido pessoas e nos impedido de cumprir o propósito para o qual nós nascemos. Por isso que a Bíblia fala que nós não podemos ter o corpo como o Senhor das nossas vidas. Nós não podemos ter o nosso corpo. A gente precisa alimentar o corpo, nós precisamos exercitar o nosso corpo, nós precisamos descansar adequadamente, nós precisamos ter os cuidados com o corpo. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: não dá mole para o seu corpo, porque o nosso corpo está cheio de impulsos que nos empurram para fazer aquilo que não é o propósito da nossa vida. Nos empurram, os instintos do nosso corpo nos empurram, porque ele foi viciado pelo pecado. É por isso que Paulo diz que eu esmurro o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando a outros eu não seja pego no engano.
É por isso que Paulo também diz em Romanos capítulo 7, que ele fala: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero está sempre diante de mim. E ele faz um clamor: quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. O que Paulo está falando? Dos impulsos que nós temos no nosso corpo, que eu vou dizer para você, a cruz não teve efeito nisso, mas nós precisamos levar esse corpo até a cruz e dizer para ele: não, eu sei para que eu vivo e o meu corpo não vai me dominar. E infelizmente, por causa de toda essa degradação do corpo, a nossa tendência humana, e a sociedade empurra para isso, né? Hoje uma das indústrias que mais ganha dinheiro no mundo, é a indústria do cosmético. São os cremes, né, milagrosos de rejuvenescimento, anti-age, cremes que vão, ou até produtos em si, ou até alimentos. Você tem a palavra lá, por exemplo, antioxidante, a gente fala: esse é bom, esse é bom. Antioxidante, por quê? Porque a oxidação é exatamente esse processo que todos nós entramos. Todos nós entramos nesse processo. Então a gente tenta gastar o máximo possível, às vezes investir muito dinheiro, para tentar remediar aquilo que é irremediável. Irremediável, né? E não tem nada errado a gente tentar se manter o melhor possível e tudo mais, mas hoje a gente vai entender que isso tudo precisa ter um propósito. Mas eu quero fazer aqui um alerta 1, baseado em Filipenses capítulo 3, verso 17 a 20, Paulo diz assim: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. Então é um texto aqui longo, mas ele tem verdades muito preciosas, e Paulo está fazendo um alerta aqui para essa igreja, a igreja de Filipos, que recebeu essa carta, e falando de algumas pessoas que se tornaram, e Paulo fala isso, ele diz aqui, eu falo isso chorando, até chorando, que alguns se tornaram inimigos da cruz. E qual é o sinal de alguém que é inimigo da cruz? Paulo diz aqui: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. São pessoas que não refreiam o seu corpo, e tudo que elas fazem visam simplesmente manter este corpo, tentar remediar aquilo que é irremediável. Eu não estou pregando aqui, e eu sei que você vai entender isso, que pregando que nós temos que ser como aqueles monges, né, que fazem as suas automutilações e coisas desse tipo, porque esse corpo não presta. Não é isso não, esse corpo presta sim, ele presta para nos dar legitimidade nessa terra, para nós cumprirmos o propósito de Deus. Então eu quero o meu corpo bem, em japonês eles usam muito essa palavra, bem genki, né? Eu não sei qual seria a palavra em português, né? Bem saudável, bem para cima. Eu quero meu corpo bem genki. Mas por quê? Porque eu tenho um propósito a cumprir, eu tenho um chamado a cumprir. Então eu não quero perder muito tempo com esse corpo, nem muito dinheiro com esse corpo, nem dar muita atenção a esse corpo, mas eu quero manter este corpo saudável, porque eu tenho um propósito a cumprir. Eu não vou fazer desse meu corpo um Deus, no sentido de cobiça, no sentido de comida. Por exemplo, a Bíblia fala de um dos pecados capitais aí, que são chamados pecados capitais, a glutonaria, porque é fazer do corpo um Deus, tudo voltado para o corpo, mas o corpo está com os dias contados. Eu tenho que dizer isso para você: pastor, mas eu vim para a igreja para receber uma palavra de ânimo, você disse que meu corpo está com os dias contados. Mas é uma palavra de ânimo, você vai ver aqui no final que é uma palavra de ânimo, porque o plano de Deus é muito maravilhoso. E Paulo chama esse corpo da humilhação, porque desde o dia que o pecado entrou no mundo, o nosso corpo nos humilha. Essa que é a grande verdade. Eu não vou dizer muito abertamente aqui, mas o nosso corpo fede.
Se a gente não escovar o dente todo dia, vai dar mau hálito. O dente vai apodrecer. Já pensou se tem um negócio podre dentro da sua boca? É uma guerra que nós temos com o corpo, porque o corpo se degrada. É bom a gente saber disso, para a gente não fazer dele o nosso Deus. O segundo alerta que Paulo diz aqui, 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. A Bíblia diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. O que Paulo está falando? Ele está aqui combatendo um tipo de evangelho, onde o Deus que é servido trabalha para o bem-estar do homem nessa terra. A Bíblia fala, se nós temos o que comer e o que vestir, nós devemos nos dar por satisfeito. Mas espera aí, a Bíblia tem tantas promessas sobre prosperidade. Sim, tem promessas sobre prosperidade, mas a prosperidade que Deus quer nos dar é para que nós cumpramos o propósito para o qual nós fomos chamados. Não é para fazer do nosso Deus, aliás, do nosso corpo, um Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com o evangelho do humanismo, né, que vai exaltando o corpo humano, e tudo voltado para o corpo, e tudo que você pensa, eu posso, eu consigo, eu faço, eu posso ter um carro novo, eu posso ter a casa nova, eu posso isso, eu posso aquilo, mas tudo isso ligado a algo que está no processo de deterioração. Nós temos que tomar cuidado com isso. Agora, dada essa introdução, eu queria aqui fazer uma pergunta: mas qual o plano de Deus para o nosso corpo? Qual é o plano de Deus para o nosso corpo? O que Deus pensa? Se a obra da cruz foi uma obra completa, por que Jesus só restaurou o espírito e a alma? E corpo? O corpo não é importante? O corpo não é importante? Qual o plano de Deus para a eternidade? E eu estou falando sobre isso. Eu estava conversando esses dias com a minha filha. Ela estava ministrando com algumas crianças que não são do contexto da igreja, crianças que estão sendo evangelizadas, que não conhecem absolutamente nada da Bíblia, mas são crianças que têm um pouco assim: eu não quero saber do céu. Mas como assim não quer saber do céu? É que o céu é pintado de um jeito muito chato. A gente não vai ter corpo, a gente vai ser um espírito, parece que meio vagando, uma coisa meio pálida. A visão daquele, né, sentado numa nuvem, tocando violino, ou tocando harpa, aquela coisa assim meio sem aventura. Então dá a impressão de que aqui na terra sim, a gente tem emoções, nós temos coisas ruins, mas também temos coisas boas, temos sonhos, concretizações de sonhos, nós temos alvos, nós temos trabalho, por exemplo. E o trabalho, né, tem gente que não gosta muito da segunda-feira, né? Mas quando você está fazendo aquilo que você nasceu para fazer, eu vou lá, eu vou conquistar, tem trabalho. Então tudo isso dá emoção, mas no céu parece que tudo isso passou, acabou. Então descansou em Deus. Você já viu aqueles, né, a pessoa lá morreu, ai, que bom, né? Descansou em Deus. Misericórdia, quem quer ficar descansando a eternidade inteira? Fala aí para mim. Tem alguém aqui que quer descansar a eternidade inteira, deitado numa nuvem lá, passa um dia, 2 dias, 10 dias, 1 milhão de anos, está lá descansando? Então é uma visão um pouco distorcida. Por isso que eu coloquei o tema aqui, uma janela para o futuro, porque Deus vai abrir uma janela, o nosso coração vai ser iluminado, e uma esperança vai brotar no nosso coração, e nós vamos viver os nossos dias nessa terra, e vamos cumprir o chamado que Deus nos deu para cumprir, no nome de Jesus. Você está comigo, querido? Então vamos lá. Nós vamos acompanhar agora um texto que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos de 13 a 18. Vamos mergulhar nesse texto aqui. Nós vamos ver aqui versículo por versículo, e o Espírito Santo vai trazer uma revelação poderosa, uma janela vai se abrir. Então versículo 13, Paulo diz assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. O que Paulo está dizendo aqui é muito interessante. É um texto que eu já usei muito, esse texto em velório, e hoje não é um velório, mas eu vou usar esse texto aqui para trazer uma revelação muito poderosa para os nossos corações. Então Paulo, ele estava aqui combatendo uma heresia que estava entrando na igreja, e
não só aqui, mas na igreja de Corinto também, uma heresia de que a vida é só aqui e tá, então acabou, então vamos viver aqui debaixo da paz de Cristo, mas aí acabou. E aí Paulo vai combatendo essa heresia e ele começa a abrir aqui uma janela de esperança, porque a esperança é uma janela para o futuro. E ele diz aqui que não quero que vocês se entristeçam com relação àqueles que morreram, àqueles que dormem, a tristeza como daqueles que não têm esperança, ou seja, vocês têm esperança. Que esperança? Então se prepara, Paulo vai abrir uma janela aqui para o futuro. Versículo 14, ele diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele. Antes, uma pausa aqui, o verbo aqui está dizendo trará, faz assim, trará. Por favor, faz isso comigo, em casa também, trará. Então dá exatamente, Paulo está dando essa impressão de que Deus vai trazer o quê? O que Deus vai trazer? Na companhia dele, de Jesus, os que dormem. E o dormem aqui, a palavra que Paulo colocou para o dormem, ele está falando a respeito da morte. E por que ele está usando essa designação de dormir e não morrer? Porque a morte está ligada ao corpo. Como nós não somos um corpo, então eu tenho uma notícia para você: nós não morremos. O nosso corpo morre. Quando a Bíblia fala de corpo, ela diz morre. Mas quando fala da gente, usa esse verbo. Jesus disse isso, inclusive, a respeito de Lázaro, né? Quando Lázaro morreu, os discípulos, Jesus recebeu a notícia lá que ele estava doente, e Jesus falou: Lázaro dorme. E os discípulos acharam: se ele está dormindo, está descansando, está bem. Mas Jesus falou: não, eu estou falando a respeito de morte, o corpo dele morreu. E aqui Paulo está dizendo que um dia o Senhor trará na companhia dele, Jesus, aqueles que morreram, ou os que dormiram. E o versículo 15 diz: pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Vamos só entender um ponto importante nesse texto. Versículo 14, Paulo fala: se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Por que Paulo aborda a morte e a ressurreição de Cristo? Porque a morte de Cristo, irmãos, qualquer pessoa acredita. Pode ser ateu, pode ser um cientista super cético, pode ser qualquer religião, pode pegar um muçulmano, um hinduísta e tudo mais. Todos acreditam na vida e na morte de Cristo. Sabe por quê? Porque isso é história, já está provado. Isso é provado historicamente, que Jesus viveu, pregou e morreu. Mas a ressurreição de Cristo só crê aqueles que tiveram os olhos abertos e têm esperança. E aqui, se nós não entendermos o aspecto da ressurreição de Cristo, nós não vamos entender o Evangelho por completo. E é exatamente o que Paulo está abordando aqui. Então ele diz: por causa da ressurreição, Jesus trará na companhia dele os que dormem. Agora vamos abrir essa janela para o futuro através do versículo 16. Paulo diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá. Repita comigo: descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmãos, isso aqui é muito poderoso. E eu sei que depois que você entender isso, você vai fazer que nem a Márcia, você vai dar um aleluia bem dado aqui. Porque a questão é o seguinte: pensa só, Paulo está dizendo, e é a Bíblia que está dizendo, que as pessoas que morreram fisicamente, mas conheciam a Jesus, criam na morte e na ressurreição de Jesus, essas pessoas já estão desfrutando da glória de Deus no céu. Só que essas pessoas não têm mais corpo, porque o corpo delas morreu, e todo mundo viu, foi sepultado. Eles viram lá: fulano está aqui o túmulo de fulano, de Beltrano. É o corpo dele que está lá, mas não é ele próprio. Ele foi levado a estar com Cristo, está no céu. Tem uma mentalidade errada, que as pessoas pensam o seguinte: que quem morre, ela está no estado de descanso. E é uma coisa que eu confesso, quando eu pensava nisso, me dava um pouco de pânico. Eu falava: meu Deus, eu não quero morrer, quero ficar nessa terra aqui até Jesus voltar. E a minha motivação era só essa, porque já pensou ficar dormindo até a volta de Jesus?
Porque dá a impressão que a ressurreição aqui é que vai trazer esse pessoal. Na verdade, todos esses que morreram, Paulo diz, eles estão com Cristo. Mas vai chegar um dia, e já está chegando esse dia. A Bíblia fala que quando a trombeta soar, vai soar essa trombeta nos céus, e Apocalipse diz que vai soar essa trombeta na terra. Vai ser ouvida no céu e vai ser ouvida na terra. E quando soar essa trombeta, o que Paulo está dizendo é que o arcanjo vai chegar para essa turma toda, para esses milhões que já morreram, Paulo, Pedro, a minha mãe, meu pai, os seus parentes que estão em Cristo que já morreram. O arcanjo vai chegar para todos eles lá: pessoal, chegou a hora. Hora do quê? Lembra que nós repetimos aqui que Paulo diz que aqueles que morreram em Cristo, Deus os trará em Cristo. Então o arcanjo vai dizer para eles lá: pessoal, chegou a hora. Eles vão ficar todos animados, mas eles não têm corpo. Eles são um espírito, possuem uma alma. E só um parênteses aqui, irmãos, só um parênteses, para reconfortar o seu coração, que são perguntas que a gente faz. Eu fazia essa pergunta em casa mesmo. Eu amo tanto a minha esposa, e eu sei que ela me ama muito. Aí ficava pensando, mas e depois que nós morrermos, fomos para o céu, será que a gente vai conhecer um ao outro lá? Será que eu vou saber que você é você? Você quer saber essa resposta? Quem quer saber essa resposta? Eu vou dizer para você, sim. Sim. Porque nós somos já um espírito. Quando a gente pensa que nós somos um corpo, aí fica confuso, mas nós somos um espírito. E nós possuímos uma alma. O que é a minha alma? É a minha capacidade de pensar, a minha vontade, as minhas emoções. Irmãos, Deus vai preservar tudo isso. Biblicamente falando, eu vou dizer uma coisa para você: Deus vai preservar até as culturas de nações, porque tudo isso foi criado por Deus. Só que com uma diferença, irmãos: este corpo cheio de corrupção, cheio de impulso pecaminoso, ele morre. Agora esses que já estão mortos em Cristo, ou dormindo em Cristo, estão desfrutando da glória de Deus. Quando o anjo disser, é agora, eles vão estar super animados. Sabe por quê? Porque eles vão ganhar o corpo igualzinho de Cristo, quando eles retornarem para reinar com Cristo. É o que Paulo está dizendo. Eu me lembro quando a última vez que eu vi a minha mãe viva, foi a última vez que eu estive no Brasil, que eu estava morando no Japão. Eu passei no Brasil, se não me engano, em 2017, e visitei a minha mãe. Ela já tinha 93 anos, uma mulher de Deus, e ela até fez um apelo muito doído para mim, muito doído. Ela falou para mim: filho, eu já estou quase morrendo. E ela não estava doente de morte, ela estava corpo degradando. E ela falou: filho, eu já estou quase morrendo, por que você não fica aqui? Não volta para o Japão não, espera eu morrer primeiro. Eu sou o filho mais novo. Ouvi isso da minha mãe. Eu saí da casa da minha irmã, onde ela morava, com o coração doído, porque eu sabia que ela estava falando a verdade. Mas eu tinha um propósito, uma missão, e eu sei que a minha relação com a minha mãe vai muito além de uma relação nessa terra, porque ela era uma mulher de Deus. E aí voltei para o Japão. Quando chegou 2018, em agosto de 2018, a minha irmã me ligou e falou: olha, aconteceu um fato muito interessante. A minha mãe, ela passou mal, e aí a minha irmã falou: vamos tomar banho que vou te levar para o médico. Ela entrou para tomar banho e falou: a última vez que eu estou tomando banho. Aí ela desceu a escada do quarto para ir para o carro, e ela disse para minha irmã: é a última vez que eu estou descendo essa escada. E ela realmente foi para o hospital, para o médico avaliar o que estava acontecendo. Chegou lá, o coração parou e morreu. Aí eu recebi essa notícia lá no Japão, e não dava tempo de eu voltar. Eu não quero compridar a história aqui, mas no meio de uma mudança lá, nós estávamos para voltar para o Brasil, mas já tinha empacotado toda a mudança, tinha que mudar de casa, um processo todo e eu fiquei com o coração pesado. Mas o meu consolo, irmãos, é que aquele corpo não era a minha mãe. Aquele corpo é o corpo que foi ferido no pecado, e ele estava se degradando. Mas a minha mãe, quando acontecer isso, a trombeta tocar, e o anjo disser: Dona Agostinha, se prepara, Paulo se prepara,
Pedro se prepara. Agora nós vamos reentrar na terra com Cristo. Aí a Bíblia diz que eles receberão um corpo glorificado. Olha 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 a 44. Diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então Paulo está dizendo aqui que este corpo, o destino dele, ele está falando a respeito dos mortos, então é ser enterrado um dia. E ele vai se decompor. Mas a obra de Deus, a obra que Deus planejou, envolve corpo, alma e espírito. Mas como esse corpo foi perda total por causa do pecado, por causa dos impulsos, porque foi maculado com o pecado, por causa disso nós vamos ganhar um outro corpo glorificado. E esse corpo, irmãos, quem é apaixonado por carro sabe disso, que existem os salões dos automóveis aí, que são no Brasil e em vários lugares do mundo, onde as fábricas vão colocar lá os lançamentos do futuro. Então põe aqueles carros lá e os caras ficam babando naqueles carros, né? E a tecnologia e tudo mais. Então é algo que vai ser lançado no futuro, é mostrado. Jesus fez isso, não foi um salão do automóvel, mas foi um salão do corpo. Porque Jesus, a Bíblia fala que quando ele morreu naquela cruz, num corpo degradado, um corpo carregado de chagas, carregado de pecado, não dele, mas o nosso, um corpo ferido. A Bíblia fala que ele foi literalmente moído pelas nossas transgressões. Era tão feio, que a Bíblia diz, Isaías fala isso, que alguém que olhava para ele virava o rosto, porque não aguentava contemplar aquela feiura toda, porque ali ele estava representando o nosso próprio corpo. E ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas o corpo que ele trouxe foi o corpo glorificado. Então foi como essa demonstração do corpo que nós vamos ter. O corpo que nós vamos ter, que ele é a primícia da ressurreição. 1 Coríntios 15 fala isso, ele é a primícia da ressurreição. Mas ele demonstrou esse corpo. E esse corpo, irmãos, é um corpo que não carrega mais os impulsos pecaminosos. Vai haver unidade plena entre aquilo que nós somos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos, com a vontade perfeita de Deus. Vai haver uma sincronia perfeita. Não vamos mais carregar impulsos pecaminosos no nosso corpo. Aquela vontade de pecar, você não vai carregar mais. Você não vai carregar mais a deterioração do corpo, a degradação. Não vai precisar de creme anti-age mais. Eu me lembro que um dia eu tive um sonho. Eu tive um amigo que morreu. E assim, ele teve muitos problemas físicos e muitas coisas, e o corpo dele começou a ficar inclusive bem deformado, e ele acabou morrendo. E foi muito triste isso. Mas passado anos eu tive um sonho. Eu nunca tinha tido esse sonho com ninguém, eu tive com ele. E eu sonhei com ele que eu via, e ele estava super bem. O cara estava assim, bonito. Pensa num cara, eu olhei assim, falei, cara, o que aconteceu? Sabe o que ele disse para mim? Foi, nunca mais vou esquecer disso. Ele olhou para mim e falou, é que agora eu tenho 33 anos de idade. Sonho foi só esse. E ele morreu com muito mais de 33 anos. Ali foi Deus mostrando exatamente isso. Talvez os 33 anos de idade, eu não sei isso, não sei se eu posso afirmar isso, é só uma cogitação, mas talvez o corpo vá crescendo, né? Vai na progressão até dessa faixa de 30 a 33, depois começa a decadência, mas nós vamos estar no topo, renovado para sempre. É o que foi exatamente o que aconteceu com Jesus. E este corpo era tão interessante, por isso que eu falo sobre essa questão da gente não ter essa imagem assim etérea, essa imagem espiritual.
no sentido pejorativo da palavra, porque Jesus, ele fez uma demonstração, 40 dias ele fez uma demonstração do que é esse corpo. Um dia estão lá os discípulos, fechados numa sala, com medo, por causa das ameaças dos judeus, porque Jesus tinha morrido, porta trancada, tudo fechado. De repente Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Eles olharam assim, e já logo para não pensar que era um fantasma, ou que era só o Espírito de Jesus, Jesus falou: vocês têm alguma coisa para comer? E Jesus comeu. Como assim? Um corpo pode atravessar a parede, mas pode comer um alimento físico? Como explicar isso fisicamente? Não dá para explicar fisicamente. É o que Deus preparou para nós. Esse corpo, ao mesmo tempo que atravessa a parede, Jesus chegou um dia, e para deixar claro para os discípulos que era algo físico e tangível, Jesus chamou Tomé. Tomé, você não queria tocar nas minhas chagas? Está aqui, pode tocar. Põe a mão aqui. O dedo dele não ia atravessar o corpo de Jesus, porque o corpo de Jesus tinha matéria, mas é uma matéria espiritual, mas ao mesmo tempo tangível, tocável. Só que é interessante nessa história que Jesus, mesmo ressurreto e corpo glorificado, ele carregava e carrega as marcas dos cravos. Sabe por quê? Porque ele faz questão de publicar isso, o amor, a devoção que ele tem por salvar-nos eternamente. Tanto que João, quando viu Jesus lá no Apocalipse, fala que ele viu um cordeiro como sendo morto. Jesus não se envergonha disso, ele carrega essas marcas para dizer: está aqui o motivo da minha morte, foi você, a sua redenção está aqui na minha conta. Esse é o corpo glorificado que Jesus vai receber. E o que Paulo está dizendo é que nós vamos receber o mesmo corpo glorificado. Então até aqui eu estou falando daqueles que morreram, que eles vão receber. Então a ressurreição dos mortos que Paulo fala, o espírito e a alma vão receber um novo corpo. E por que vão receber um novo corpo? Porque Cristo trará aqueles que morreram. Lembre-se que eu disse no início que o corpo nos dá legitimidade para estarmos nessa terra. Essa turma toda, a minha mãe, o meu pai, Paulo, Pedro e companhia limitada, para entrar nessa terra, eles vão precisar de um corpo. E como nós vamos reinar nessa terra, eles vão ganhar um corpo, mas um corpo glorificado. Mas aí Paulo continua dizendo aqui: mas e quanto a nós? E quanto a nós? E quem não morrer? E quem não morrer até a volta de Jesus? E deixa eu fazer um parênteses aqui, também é uma opinião minha. Paulo tinha dele, eu também posso ter a minha. Paulo, ele achava que ele ia ficar vivo até a morte de Jesus, até o retorno de Jesus, até que ele chegou no final da vida. Ele chegou à conclusão que não, e falou para Timóteo: eu estou sendo já oferecido como libação, o tempo da minha partida está próximo, e tá. Mas como Paulo tinha essa janela para o futuro aberta, ele até diz sobre a dúvida que ele estava. Falou: eu estou em dúvida aqui, se eu oro para o Senhor para ficar mais tempo aqui, ou se eu vou estar com Cristo. Porque ele fala: estar com Cristo é muito melhor, porque não era descansando, é reinando com Cristo, é desfrutando da presença de Cristo. Ele fala: não sei se eu vou ou se eu fico, porque o morrer para mim é lucro, o viver é ganho. É o que Paulo diz. Mas aqui, então ele tinha essa expectativa, ele perdeu a expectativa no final da vida dele. Mas eu tenho essa expectativa de que nós somos a geração que vai ver a volta de Jesus. E essa convicção eu tenho, inclusive pelos sinais que apontam. A gente ainda vai falar sobre isso. Talvez a semana que vem a Márcia vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas irmãos, os sinais estão tão claros que nós estamos chegando no final de todas as coisas. E um deles, que eu já disse aqui, o espírito de apostasia, descrédito, de abandono da fé, de relativizar a palavra de Deus. Nós estamos vivendo isso, mas não vou entrar nisso agora. Mas então, e quem não morrer? Vamos lá para o versículo 17, 1 Tessalonicenses 4:17, diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele, estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem-se uns aos outros com essa palavra. Então o que Paulo está dizendo aqui
ele faz essa diferenciação. Os que morreram estão em Cristo, ouvindo a trombeta, a voz do arcanjo, vamos lá, vão receber corpo para poder reentrar na terra, mas nós que estamos aqui, um outro texto não está no telão aí, mas 1 Coríntios 15, 52, Paulo diz que no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, nós seremos transformados. Esse corpo, para quem não morrer até a volta de Jesus, vai ser como arrancar uma roupa e vestir outra. Mas nós vamos ser transformados desse corpo de humilhação, de corrupção, para um corpo glorioso. É o que a palavra de Deus diz. Será que você pode agradecer a Deus por isso? Irmãos, isso é muito sério, é muito profundo, mas é uma verdade que nós precisamos entender. Esse corpo físico aqui, ele é necessário para cumprirmos um propósito nessa terra, inclusive plantarmos para a eternidade. Por isso nós temos que tomar cuidado em não colocar esse corpo no centro da nossa vida, no centro da nossa agenda, no centro das nossas finanças, tudo voltado para o corpo. E o que eu digo aqui não é só de embelezamento, não. Eu falo de construir, de ter. Para que eu preciso de 10 casas? É um instinto do corpo de ser poderoso, de ser a minha propriedade. Olha o que eu tenho. Para que ter tanto dinheiro no banco? Para segurança. Irmãos, cuidado. Muitas vezes coloca o corpo no centro, mas o corpo precisa ser bem cuidado, sim. Por favor, se alimente bem. Por favor, durma bem. Por favor, se exercite. Prospere também. Mas tudo isso nós fazemos para quê? Para cumprir um propósito. Mas se nós colocarmos esse corpo no devido lugar, a gente não vai fazer como aquela parábola do rico insensato, onde a Bíblia diz que o rico insensato, ele era um agricultor, né? E o agricultor sempre tem boas expectativas, ou expectativas com relação à colheita, mas aquele ano ele começou a olhar e falou: uau, Deus sorriu para mim, porque o meu campo, a colheita vai ser muito maior do que eu tinha me programado e pensado. Aí ele fala: alma, deleita-te, porque o que você tem dá para muito tempo. Eu vou derrubar os celeiros e construir celeiros maiores. Jesus fala: estúpido, louco, os seus planos dizem respeito só a esse corpo, mas hoje à noite, game over, fim da linha, acabou. Pensa só, vou fazer uma outra parábola aqui para os nossos dias. Imagine que você de repente quer dar uma repaginada no corpo. E não tem nada de errado nisso, viu, irmãos? Não estou condenando isso não, por favor. Mas você quer dar uma repaginada. E você vai e faz uma consulta, o médico fala: eu posso melhorar aqui, posso melhorar ali, posso fazer aqui, posso dar uma melhorada assim, tá. Quanto vai ficar a conta? 100 mil reais. Legal, eu tenho 100 mil reais no banco. E não tem nada de errado. Se alguém quiser fazer isso, eu vou te elogiar. Parabéns. Mas a pessoa vai pegar os 100 mil reais, dá na mão do médico, entra para o centro cirúrgico, sai todo repaginado, entre aspas, né? Porque quando sai do centro cirúrgico, parece que passou um trator por cima, né? Mais arrebentado que quando entrou, mas vai cicatrizar e tá. Só que no processo de cicatrização, Deus chega, bate na porta: game over, acabou. E aí? Senhor, mas deixa eu usufruir um pouquinho desse corpo melhorado, porque eu gastei, afinal de contas, 100 mil reais. Paciência, jogou no lixo. É mais ou menos a parábola do rico insensato. O problema não está em colher muito. O problema não está em usar dinheiro para repaginar. Não tem nenhum problema disso. O problema é colocar o foco errado. O problema é colocar esse corpo como se ele fosse eterno. Irmãos, ele não é. Graças a Deus que ele não é. Graças a Deus. Porque ele falha. Ele tem um monte de limitação. Eu glorifico a Deus porque não é. Tem gente que fica chateado de que o tempo vai passando e você vai vendo. Eu não fico não, eu fico feliz, porque eu não pertenço a essa casca. Eu só quero esse corpo para cumprir um propósito. Eu só quero esse corpo para fazer a vontade de Deus nessa terra. E quando esse corpo me levar distante disso, eu vou me arrepender e vou trazer ele de volta para fazer a vontade de Deus nessa terra, porque eu sei quem tenho crido. Eu tenho uma janela aberta para a eternidade.
eu sei o que vai acontecer. Mas aqui para encerrar, irmãos, então tudo bem, nós vamos receber corpo glorificado. Mas e aí? E depois? O que a gente vai fazer com isso? Aí vai ser emocionante, irmãos. Aí vai ser emocionante. Vamos ver agora Apocalipse, só uma pincelada aqui do Apocalipse capítulo 21, verso 1 a 7. Muita gente pensa que o nosso destino é o céu. Desculpa te decepcionar, mas não é o céu. Nós vimos que Cristo trará consigo aqueles que dormiram. Trará para quê? Por que vão voltar? Por que vão voltar? Leia Apocalipse 21, por exemplo. Fala quando a manifestação de Cristo nessa terra para destruir o anticristo, a queda da Babilônia, que é o sistema do mundo, o sistema que nós estamos envolvidos nele, mas não podemos nos contaminar. Tudo isso vai cair e Cristo vai chegar para reinar, e na companhia dele, os que têm corpo glorificado, tanto os que ressuscitaram com Cristo, quanto os que foram transformados, vão ter um corpo glorificado. E para que esse corpo glorificado? Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 21, verso 1 a 7, diz assim, João dizendo, vi novo céu e nova terra. Repita comigo, nova terra. Então nós vamos ter um novo corpo para habitar numa nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Eu vi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Nós vivemos dias hoje onde as pessoas estão desacreditando a Bíblia, mas olha o que Jesus está dizendo aqui para João. João, escreve, 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 porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, tudo está feito. Deus não faz nada pela metade, Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, e o vencedor herdará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus, o Deus dele, e ele será o meu filho. Para você saber todas essas coisas que ele diz aqui, é importante você ler o livro do Apocalipse. Porque tem muitas promessas de Deus, não só Apocalipse, Isaías, Daniel, Salmos, muitas profecias que nós vemos lá, vão se cumprir aqui, Deus tem coisas tremendas, inimagináveis para nós desfrutarmos. Irmãos, eu sei no meu espírito que eu vou viver esse tempo com o Senhor, vai ser um tempo maravilhoso. Pensa só. Aliás, antes deixa eu dar esse exemplo aqui, o último texto aqui, Apocalipse 22, 1 a 5, diz assim, o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da praça da cidade, de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos, nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele, então não haverá mais noite, não precisarão de luz de lamparina, nem de luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles, e reinarão, repita comigo, reinarão, para todo sempre. Queridos, aqui está descrevendo, não é o céu, não está descrevendo os céus das ruas de ouro e mar de cristal, que é onde os que morreram estão desfrutando já, não está descrevendo o céu, está descrevendo o que vai acontecer na nova terra. O trono de Cristo vai ser centralizado na terra, a nova Jerusalém. Só que a Bíblia tem uma promessa aqui, os que receberem corpo glorificados, sabe o que eles vão fazer? Eles vão reinar com Cristo. Eu não sei se isso te anima, mas me anima. Eu fico assim, essa janela aberta, eu fico só pensando. Por exemplo, a gente passou 4 anos morando no Japão e víamos para cá todo ano. A Márcia entrava em crise cada vez que a gente tinha que fazer essa viagem,
Porque são 24 horas sentado numa poltrona de avião que não é de primeira classe, apertado, ali 24 horas de voo. 24 horas. Tem hora que você não aguenta mais aquilo. Mas graças a Deus pelo avião, né? Porque antes tinha que vir de navio, né? Imagine, ia ser 24 meses. Então a gente já fica feliz. Mas pensa só, nós vamos estar reinando com Cristo. E vamos reinar sobre a terra, nova terra. Assim como vai ter novo corpo, vai ter nova terra. Imagina reinar com Cristo. Eu vou chegar um dia, estar naquela reunião lá, maravilhosa em Jerusalém com Cristo, tratando sobre as nações. E aí Jesus vai falar assim: Gumer, vai lá por favor, e supervisiona para mim as Ilhas Maldivas. Opa, para já. Num piscar de olhos, não preciso de avião, não preciso de nada. Eu saio de Jerusalém e chego nas Ilhas Maldivas. E vou lá, de repente, suponhamos que é o pastor Cleiton, que Deus colocou lá como o governante das Ilhas Maldivas. E aí, Cleiton, como que tá? Olha, tá uma bênção. A glória de Deus tem se manifestado nesse lugar. A glória de Deus está expandindo para esse lugar. Eu não estou falando de fantasia, não, irmãos. Para que nós vamos ter novo corpo? Não é para ficar no céu. Porque quem está no céu não precisa de corpo. O único que está no céu e tem corpo glorificado é Cristo. Mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. A Bíblia diz que Ele vai voltar para reinar. Vai julgar as nações. E nós vamos reinar com Cristo. Isso te anima ou não te anima? Isso não nos anima a tirar, queridos, o corpo do centro? Pode glorificar Jesus? Isso não nos anima a parar de olhar para baixo? A parar de olhar para essa terra? A parar de olhar para as limitações que nós... Ai, que eu ganho tão pouco. Ai, se eu pudesse meu salário ser maior. Ai, por que isso? Ai, por que aquilo? Como que você vai, irmão? Ah, vou arrastando. Sabe por quê? Porque não está olhando para essa janela de esperança. Está olhando para baixo. Está pensando só, e são pessoas que só se alegram se receberem coisas para gastar nessa terra. Por isso que a Bíblia fala: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Porque é um valor inestimável, e nós estamos aqui para ganhar almas para Jesus. Quem tem essa esperança, a Bíblia diz: purifica-se a si mesmo. Mas quem tem esse fogo, essa esperança, não vai se contentar em ver os seus amigos, os seus vizinhos indo para o inferno sem conhecer essa verdade. Porque eu estou falando da realidade do novo céu e a nova terra. Eu não estou ainda falando sobre o lago de fogo, que ainda não foi inaugurado. O lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, vai ser inaugurado pelo anticristo, a Bíblia diz. Ainda não foi inaugurado. As pessoas estão esperando julgamentos que morreram sem Cristo. Se nós temos essa esperança, por isso que a Bíblia fala que Cristo morreu e ressuscitou. Se nós temos essa esperança, nós não vamos ficar olhando para baixo, para as limitações da terra. Nós vamos olhar para cima. Jesus diz em Lucas, quando ele fala no sermão profético, Lucas capítulo 21, ele fala o seguinte sobre os acontecimentos que antecedem a vinda dele. Ele fala: quando essas coisas acontecerem, levante os olhos, levante a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Esse é o tempo, irmãos, onde Deus quer nos levantar os nossos olhos, levantar a cabeça, porque a nossa redenção está perto. Então nós vamos gastar a nossa vida. Por isso que Paulo diz: me gastarei e me deixarei gastar. Já que esse corpo vai se degradar, que ele se degrade fazendo a obra de Deus, não pecado. Não pecado. Porque quem usa o corpo para o pecado, adoece. O corpo vai sendo corroído por AIDS, por doenças venéreas, a mente, os neurônios sendo queimados pela pornografia. Eu quero pegar esse corpo e usar para que o reino de Deus se expanda, porque a gente está de olho na eternidade. Uma janela para o futuro está aberta, irmãos. Quero te convidar a ficar em pé, por favor. Amém. Eu gostaria de convidar a você pegar os elementos da ceia. Nós vamos participar juntos aqui. Se por acaso você passou direto, quantos entraram pela porta aqui?
Os que não levantaram a mão já tem um corpo glorificado, entraram pela parede, né? Mas quem passou na porta, tinha lá os elementos sendo distribuídos. Mas se por acaso você passou e não pegou, e vai participar da ceia, e quem deve participar da ceia? Todos aqueles que confessam Jesus como Senhor. Todos aqueles que sabem que só pertencem a Cristo, não pertencem a si mesmo, devem participar desse momento. Então, se por acaso você não pegou, você pode levantar a mão, e algum irmão da equipe Atmosfera vai trazer rapidinho para você. Nós temos algumas pessoas de mãos levantadas. Segura aí um pouquinho, já está chegando para você. Aqui na frente nós temos pessoas de mãos levantadas. Por favor, os irmãos da Atmosfera, você que está em casa também, prepare agora o pão e o suco de uva, porque nós vamos participar juntos desse momento agora, porque a morte e a ressurreição de Cristo são anunciadas quando nós participamos da ceia. Eu quero que você acompanhe comigo um texto, Mateus capítulo 26, versículo 26 em diante. Evangelho de Mateus 26, a partir do versículo 26. Aqui o relato de Mateus sobre esse momento da última ceia de Cristo com seus discípulos. Diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo a vocês, que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia que beberei com vocês do vinho novo no reino do meu Pai. Irmãos, esse texto é muito significativo. Jesus celebrando essa última ceia antes da sua morte, e era comum, fazia parte das festas, dos rituais, dos sacramentos judeus, a Páscoa, a celebração da Páscoa. E Jesus entrou e ele celebrou essa Páscoa, mas ele era a própria Páscoa, era o corpo dele que ia ser dado, é o sangue dele que ia ser derramado, não para libertar de uma nação, da escravidão de uma nação, mas libertar do domínio do inferno. Ele está dizendo, ministrando isso. Só que ele diz aqui algo muito significativo. Ele diz, os discípulos não entenderam naquela hora, mas ele diz: nunca mais. Essa palavra é forte. Nunca mais beberei do fruto da vide, até que venha, até aquele dia onde eu celebrarei o vinho novo com vocês. Nós não estávamos nessa última ceia com os discípulos lá, mas Jesus orienta inclusive que nós devemos fazer isso todas as vezes que nos reunimos, porque quando nós tomamos a ceia, nós profetizamos a volta de Jesus. Sabia disso? Nós falamos da morte, mas nós profetizamos a volta de Jesus até que ele venha. Mas o próprio Jesus, fisicamente falando, ele disse e falou: eu não vou mais comer disso, não vou mais participar dessa fisicamente, mas tem um dia que eu vou fazer uma grande ceia e o vinho novo vai ser ministrado. Só que aqui, queridos, os discípulos estão aqui recebendo esse convite de Jesus. Aquele dia vocês estão convidados para participar, mas isso ainda não aconteceu porque Jesus estava esperando pela gente, porque nós, junto com Pedro, com Tiago, com João, com todos os discípulos, com todos os apóstolos, nós vamos nos reunir um dia na ceia e nas bodas do Cordeiro, e nós juntos vamos beber do vinho novo com Cristo. Então é muito profético esse momento, é muito profético essa ceia, de nós colocarmos a nós mesmos no lugar certo, porque a nossa vida está voltada para Ele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, que morreu e a si mesmo se entregou por mim. Então eu quero te convidar agora a fechar os teus olhos, e junto com esse pão que está na sua mão, eu queria que você consagrasse, sugerir que você consagrasse a sua vida ao Senhor.
Jesus não te trouxe aqui para apontar os seus pecados no sentido de condenar. Um dia sim, Ele vai apontar o pecado de todos os homens, a não ser daqueles que já foram justificados em Cristo. Mas hoje é o dia de reconhecer se nosso corpo estava nos dominando, estava nos levando distante. Tem tanta gente que às vezes não cumpre o propósito de Deus. Estou muito cansado, é muito difícil, dá muito trabalho. São pessoas que estão colocando o corpo no centro. Se por acaso isso fazia parte da sua vida, hoje é dia de consagração. Não dá mole para o seu corpo. Fala: corpo, você existe para servir o propósito de Deus nessa terra, e os seus dias estão contados. Um dia você vai embora e eu vou receber um corpo novo, sem esses impulsos, um corpo que vai ser totalmente alinhado com a vontade de Deus. Então agora é hora de se consagrar. Junto com esse pão, eu quero te convidar a você levantar agora o pão diante de Deus, assim como Jesus ofereceu o corpo dele por nós. Eu quero te convidar agora a oferecer a você mesmo para Ele, oferecer o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Na noite que foi traído, Jesus, tendo tomado o pão e dado graças, Ele diz: este é o meu corpo partido por vós, fazei isso em memória de mim. Comamos o pão. Depois de cear, Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Nós estamos debaixo desta aliança. Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele disse para João: escreve, pois essas palavras são verdadeiras. Ele é fiel, e nós estamos debaixo dessa aliança. Quem tentará acusação contra os escolhidos é Deus que os justifica. Aleluia. Nós somos mais do que vencedores. Então faz a sua declaração diante de Deus agora, declaração de fé, antes de nós tomarmos esse cálice. Aleluia. Tomemos o cálice. Eu quero te convidar a levantar suas mãos. Você que está em casa também, levante as suas mãos agora diante de Deus. Nós vamos adorar juntos ao Senhor. Deus enviou seu Filho amado para morrer cruz, sofrer. Canta essa história, profetiza essa história. Por meus pecados. Aleluia, Jesus. Mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, aleluia. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
ou talvez alguns de nós, vão experimentar a morte. E se por acaso isso acontecer, vai ter choro, vai, mas não como daqueles que não têm esperança, porque nós não somos esse corpo, nós vamos estar com Cristo, e depois vamos ganhar um corpo glorificado. Mas eu creio que muitos de nós vão estar vivos do dia que Jesus voltar, e nós vamos nos encontrar nos ares, depois vamos reinar com Cristo. Então eu quero que você cante agora isso, porque quem tem essa esperança não tem medo da morte, porque sabe o que te espera. Então vamos cantar isso agora. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Levante sua voz a Ele, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia, aleluia. Não é bom essa esperança, irmãos? Nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que você tenha essa esperança, essa convicção no seu coração, que o seu coração seja iluminado com essa revelação. Eu declaro em nome de Jesus. Se por acaso você não entregou a sua vida a Jesus ainda, se você só conhece o Cristo que viveu e morreu, mas você não conhece o Cristo ressurreto, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Se você está assistindo isso aí hoje na internet, eu quero te convidar. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Declara Jesus como Senhor da sua vida. Vamos fazer essa oração aqui. Você que está aqui no presencial e também online, levante a sua mão. Nós podemos todos declarar isso juntos. Fala assim: Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor morreu e ressuscitou. O Senhor me deu vida. Eu já tenho vida em abundância. Por isso eu declaro: Jesus Cristo, Tu és o Senhor do meu coração, da minha vida. Eu sou Teu eternamente, para a Tua glória. Amém. Se você está fazendo essa oração pela primeira vez e está assistindo no culto na sua casa, por favor, mande o seu telefone por esse WhatsApp que está aparecendo aí. Nós queremos conectar com você. Se você está aqui presencialmente e está fazendo essa oração pela primeira vez, nós pastores estaremos ali no café 2 minutos para a gente ter um tempinho lá, poder orar por você. E se você está aqui pela primeira vez também, você também é nosso convidado para tomar um café com os pastores ali. Esse cartãozinho que você recebeu pode passar no balcão de informação. Os irmãos vão te conduzir até essa cafeteria, porque é muito importante essa conexão com o corpo de Cristo. Amém, queridos? Quantos estão cheios de esperança aí? Aleluia, a esperança nos alegra. Aleluia, por isso a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a unção e a consolação do Espírito seja sobre você hoje e eternamente, no nome de Jesus. Deus abençoe, amamos vocês. Deus abençoe você que está em casa também, no nome de Jesus.